Piquerez renovou até 2030, mas essa é só uma peça num tabuleiro muito maior que a diretoria alviverde está movimentando nos bastidores. E se eu te dissesse que Nelson de Ossa pode ser a próxima joia no meio-campo alviverde? Tá, e como é que esses assuntos se conectam? Fica no vídeo porque hoje a gente vai abordar totalmente esses dois temas e você vai entender o que está por trás dos planos do Abel Ferreira. É, meu amigo e minha amiga palmeirense, se você já faz parte da comunidade Palmeiras 90 a mais, deixa o seu like sem medo. Agora, se você está chegando agora, calma, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, eu peço para você se inscrever. Bora pro vídeo. É, rapaziada, desde o início da temporada, o Palmeiras está acumulando lesões no elenco. O meio-campo tá sempre com um buraco. Ora o M. Martinez, o Aníbal Moreno, até o próprio Rafael Veiga sofrem com lesões, Bruno Rodrigues, muito tempo. E essa maratona de jogos está deixando o Abel Ferreira preocupado, tá? O Piquerez, que é praticamente o único lateral esquerdo de ofício que nós temos, uma vez que o Vanderlan não tem metade da qualidade dele, né? Ele acabou de fazer um movimento muito positivo para o Palmeiras, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Só eu tô enxergando esse problema? O Palmeiras tem opções de reposição extremamente limitadas. E enquanto isso, os nossos rivais estão se fortalecendo cada vez mais. E é por isso que essa renovação de contrato do Piquerez é um movimento estratégico da diretoria e do Abel Ferreira, tá? Pensa comigo, é um jogador jovem, de seleção, e assim, um atleta com muita qualidade. Então a diretoria do Palmeiras está dando um recado claro. O clube está apostando na manutenção dessa base competitiva, garantindo a manutenção de peças seguras e experientes. O Piquerez já tem a cara do Palmeiras, ele já está entrosado com o elenco e ele já sabe como é a vida no Brasil. Baita acerto da diretoria. E embora o Piquerez seja um lateral, a sua função tática, tanto ofensiva como defensivamente, é absurda. Ele cobre os espaços, ora joga de terceiro homem na zaga, ora afunda e joga como ala. Eu já vi o Piquerez afundando, inclusive, e passando até o ponta esquerda da época, que era o Facundo Torres. Então o Facundo Torres, com toda a humildade do mundo, voltava para marcar e o Piquerez avançava na linha. É mais ou menos como se o Palmeiras estivesse reforçando esse setor, só que sem contratar outro jogador, tá? E é tão importante essa manutenção do Piquerez no Verdão que é mais ou menos como se a gente estivesse tendo uma oportunidade, tá? Presta atenção no que eu vou te falar agora. O Vanderlan muito provavelmente vai ser negociado pelo Palmeiras e o Palmeiras vai subir um garoto da base. Eu não sei se você já ouviu falar nele, é o Gilberto. Ele é um jogador com muita qualidade e muito potencial. Fato é que o Piquerez vai ser o titular da posição e nós vamos ter tempo para maturar o Gilberto. Quando o Gilberto tiver em condições de jogo, muito provavelmente o Vanderlan vai ser negociado e não vai demorar muito não, tá? Tá bom, Henrique, mas o que tem a ver o Nelson de Ossa com essa situação? Meu amigo. Nelson de Ossa é a peça que se encaixa perfeitamente na tática do Abel Ferreira. E é por isso que a Leila Pereira não medirá esforços para trazer o jogador. E aí você vai falar assim, mas a Roma tá na jogada, Porto tá na jogada, não interessa. O Palmeiras é sim o primeiro destino dado para o Nelson de Ossa. E um dos fatores mais importantes para essa decisão, além do fator Abel Ferreira, é a torcida. A gente fez recentemente uma enquete no canal. Dá uma olhada nos números. Foram mais de 1000 votos e, poxa, grande parte da torcida votou no Nelson de Ossa como uma opção para substituir o Richard Rios. Meu amigo, minha amiga, o Palmeiras leva em consideração sim o fator torcida na hora das contratações. E por conta disso, Abel Ferreira e disso, torcida, o Nelson de Ossa é uma prioridade para o Verdão. Esse interesse não é à toa, tá? O de Ossa é técnico, finaliza bem, é um jogador alto e briga por segundas bolas, é muito parecido com o Richard Rios e com o Danilo. Ele tem a melhor qualidade do Danilo, no meu entender, que é a perna esquerda, aquela velocidade, o jeito de sair jogando, e também do Richard Rios, que é aquele box to box. Você sabe o que é isso? É o jogador que faz de uma área a outra, ou seja, ele corre o campo inteiro, ora defendendo e ora atacando. Agora, me diz uma coisa. Se ele vem mesmo, como é que ele entra nesse esquema do Abel? Eu vou te explicar. O Abel Ferreira valoriza inteligência tática e intensidade. Enquanto
Enquanto o Piquerez entrega consistência defensiva e apoio na construção de jogadas, o De Ossa pode ser e vai ser o motor de ligação desse time. Ele é literalmente o melhor exemplo de box-to-box do futebol sul-americano, tá? Hoje o De Ossa tá no Monterrey e eles estão pedindo 16 milhões de dólares para liberar a contratação do jogador. Então vamos entender como que isso vai funcionar, tá? O Nelson De Ossa, ele vai ser o box-to-box, ele vai marcar e ele vai apoiar. Quando o Piquerez afundar, o De Ossa fica. E quando o De Ossa afundar, o Piquerez vai segurar. O De Ossa é o nome que está sendo mais falado nos bastidores do Palmeiras e tem sim uma grande possibilidade de fechar com o Verdão. Calma, eu não estou falando que está fechado, mas a possibilidade é muito grande. Essa combinação entre o De Ossa e o Piquerez pode trazer uma variação tática gigantesca para o Palmeiras, tá? Mas aí você vai falar, o Richard Rios já fazia isso? Não. O Richard Rios tem uma característica muito parecida com o De Ossa, mas o De Ossa tem uma diferença que é o tapa na bola. Ele vira o jogo e ele acha linhas que o Richard Rios não consegue toda vez. E além disso tem uma diferença absurda entre os dois jogadores. Sabe qual que é? Força física. Enquanto o Richard Rios não teve base no campo e veio do salão, o De Ossa tem base, é forte fisicamente e aguenta fazer esse box-to-box o jogo inteiro. Mas meu amigo e minha amiga palmeirense, surge uma pergunta, tá? Será que o elenco do Palmeiras está preparado com a chegada do De Ossa e a manutenção do Piquerez para disputar todos os torneios que ainda tem esse ano? Eu quero saber qual é a sua opinião e eu vou dar a minha aqui, você sabe que eu não fico em cima do muro, tá? O Palmeiras precisa sim contratar, tá? O De Ossa é um excelente jogador, mas ele não vai jogar todas as partidas, a gente sabe disso. O Palmeiras precisa fatalmente de um meia armador para fazer sombra ao Maurício. E se você me perguntar do Rafael Veiga, o que eu vou te responder é o seguinte: o Rafael Veiga é um ídolo do Verdão, tá? É um dos meus ídolos. Eu adoro o futebol do Rafael Veiga, mas ele não está desempenhando ele não tem desempenhado boas partidas, a gente tem que ser honesto aqui. Eu não acho que o Palmeiras tem que se livrar, vender o Rafael Veiga, para mim ele tem que manter no elenco o Veiga. Só que tem que trazer uma outra opção para poder fazer sombra ao Maurício. Eu gosto muito, muito do nome do Gustavo Scarpa, tá? Eu acho que o Scarpa, ele tem a alma do Palmeiras, ele bate bem na bola, é um camisa 10 clássico e pode sim jogar nas pontas quando necessário. Então imagine esse cenário com o De Ossa, com Aníbal Moreno e com Gustavo Scarpa. O Scarpa já até fez a função de lateral esquerdo algumas vezes. Quando o Piquerez afundar, você não precisa prender o De Ossa. O Scarpa puxa para lateral e o De Ossa afunda junto com o Piquerez. Qualquer um dos três pode fazer essa jogada, certo? Qualquer um desses três pode ir para a lateral esquerda, o outro pode afundar, enfim, eles podem cortar e quebrar linhas. Há uma infinidade de opções agressivas e de rotações que o Palmeiras pode criar durante o jogo, desde que esses jogadores joguem juntos. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Com a chegada do De Ossa, quem é que vai perder espaço? Emi Martinez, Aníbal Moreno ou de repente nenhum dos dois? Dá para jogar com os três e deixar o De Ossa de meio armador? Maurício pode jogar na ponta? Por que não? É, meu amigo, o novo Palmeiras está se construindo, isso é maravilhoso e eu espero do fundo do meu coração que o Verdão conquiste muitos títulos. Para finalizar, rapaziada, eu quero te dizer que aqui na descrição desse vídeo eu tô colocando o nosso novo canal, o Cortes, eu tô colocando o nosso novo canal, o Reacts do Palmeiras 90+. Nesse canal você vai ter só react e cortes de vídeos que são interessantes, tá bom? Então curta o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais e por favor, então curta o nosso vídeo, conheça o nosso trabalho e, por favor, apoie o Palmeiras como se não houvesse amanhã. Nós estamos vivendo a era de ouro do Verdão, tá? Um forte abraço e fiquem com Deus.